racismo, né, fez com que surgissem iniciativas. A Giovana começou contando da história dela, do período de Bolsa Família, cotas nas universidades, né, o Hum. conteúdo de África nas escolas, a obrigatoriedade. Então, todas essas políticas afirmativas de combate a esse preconceito, essa discriminação racial no Brasil, ela ainda hoje encontra resistências, né? O senhor já Olha, presenciou alguma coisa curiosa, oh, assim, para sim, compartilhar com a sim, gente? sim. Tem um autor, um negro, um negro, ele está com 90 anos, Hum. economista, né? Ele é contra essa coisa de política de ação afirmativa. Estou tentando lembrar o nome dele aqui, um economista, né? E ele é referência para as pessoas. Sempre as pessoas, quando mencionam nisso, por exemplo, cota, as pessoas me perguntam, doutor, o senhor é a favor de cota? Eu digo, sou a favor, obviamente. Né? Porque há necessidade até agora, né? Então eu não precisei de usar cota, etc, tal, porque, mas há necessidade, sim. Eu caminho com um grupo de pessoas aqui no Brasil que, entre os quais está o professor Kabengele Munanga, com quem a gente teve uma oportunidade, e outros. Mas no Brasil a coisa é muito complicada porque nas escolas, né, os alunos, eles acham que, ontem mesmo eu estava conversando com eles sobre isso. Não é, nem é dele, né, mas as pessoas que fazem a cabeça muitas vezes, né. Uhum. A Giovana falou que, e nós concordamos, obviamente, que não há raça, etc. Mas as pessoas olham para mim, por exemplo, aqui em Rolim de Moura, Hum. tem uma. Eu não vou dizer assim. Não vou citar nomes. Mas é um setor da administração pública, né? Uhum. Ver a pessoa ali. Na verdade, não existe raça, obviamente. Ninguém Sim. vai filosofar sobre. Mas, assim, há pessoas que olham você assim de outro jeito, né? Então, o senhor já foi vítima de Sim, preconceito racial? sim, aqui em Rolim. Sempre em Rolim. Quer dizer, durante 21 anos aqui. Os alunos me perguntam assim, é, é, no setor e outros, né? Pá, olha, tá, teve um momento que eu estava indo buscar um dinheiro no banco, a pessoa, o grupo, né? Parou o carro e perguntou o que é que eu estava fazendo naquele local, etc. Aí eu me lembrei de Recife. Eu me lembro que eu estava em Recife, num bairro, aí aparece a polícia. Lá a gente chama de camburão, né? Não sei como é que é aqui. Aí abre as portas, né? Com metralhadora, uma pistola, ainda me lembra, uma pistola de prata. Eu fiquei tremendo, um cara forte como eu, hein? Magro, eu não sei porque. Eu ainda fico perguntando como os policiais sacaram aquelas armas. Pra quê, né? Pra mim, O senhor representava uma ameaça? sim, porque eu ia dizer, como que esses caras, bicho, né? Não tem sentido. O absurdo é tipo o processo de Kafka, né? Um absurdo. Aqui o cara perguntando. Quer dizer, lá no, con- tanto na África do Sul como nos Estados Unidos, tinha um local para o negro estar. Nós estamos em pleno século XXI, continua aquela ideia de que há um local onde o negro tem que estar. Não parece um absurdo? Total. Mas o cara para e diz: o que é que você está fazendo aqui? Você vai para onde? A rua é. O senhor foi abordado por ser negro. Sim. O negro, ele se percebe. O olhar, o jeito, os traços, o movimento. O, é, a gente diz que o corpo fala, né? E de Sim. fato, ele transmite. E a pessoa, ela diz que ela nega aquilo que o corpo. Não. Ela Uhum. nega, mas o corpo afirma. Então, é uma coisa Por bastante isso que as incômoda. políticas afirmativas são importantes, Eu né? acho que. Porque ainda existe resistência para o mercado de trabalho. Olha, eu iniciei um doutorado, dois. Um dia eu estava numa. Depois eu abandonei isso, não curto mais esse negócio de doutorado, certo? Eu estava numa loja que iria comprar uma coisa. Aí a pessoa tava. Depois alguém chega.
E de professor Everaldo, aí a pessoa vem e volta O o atendente. atendente de outra forma. Hum, Aí eu digo, eu não quero ser reconhecido por título. Eu só tenho que reconhecer enquanto ser humano. com Isso me certeza. deixou profundamente chateado. Eu parei, não quero título, escrever para as pessoas, aquilo ali é um negro, mas é um negro que é. Tudo bem que eu tenho vários colegas negros que são doutores, pós-doutores nas universidades e briga para entrar na universidade para dar aula. Uhum. Eu não curto isso. Todos eles, mas Everaldo, você já era para estar na universidade. Sim, cara. Vá você. Porque isso me incomoda. O cara dizer, Everaldo, ele é doutor, ele é mestre. Fiz um mestrado. Eu fiz um mestrado, na verdade, por quê? Porque eu curto estudar aquilo. Não é para o cara estar precisando de mestre. Existe uma cobrança, então. É, o cara olha para A você, ele não. titulação É, exige que sim. você, a cobrança social de que você esteja na É. universidade e tal. Se a pessoa não sabe que eu sou professor aqui em Rolim de Moura, o trato é, o jeito de abordar, né? É um. Quando sabe que eu sou professor. Ah, professor Everaldo. Ah, aquele ali é o professor Everaldo. Cara, e isso, para mim, não é um elogio. Não curto isso, certo? A pessoa tem que me reconhecer enquanto ser humano. Com certeza. É o que a gente está, no fundo, é isso que é importante. Uhum. E, então, a política de ação afirmativa, que as pessoas chamam vulgarmente de cota, um recurso importante e está conduzindo vários negros para as universidades. Eu aplaudo, né? Acho super interessante. Já dei aula nessa universidade aqui de Rondônia. Hoje não curto isso, mas já ajudei várias vezes essa universidade. A universidade tem um pé e a mão do professor Everaldo também. Ajudei a criar um curso aí, tal, essas coisas todas. Ainda continuo avaliando trabalho de alunos. Uhum. Mas não quero entrar nessa coisa mais de ser reconhecido porque o cara fez um. Eu sou inteligente porque eu tive uma tese de doutorado. Nada Entendi. disso. E as políticas, elas são para corrigir também toda a situação de abandono após a abolição, né, Giovana? São, né? As políticas afirmativas, a gente costuma explicar assim que uma ação afirmativa é uma ação que faz existir algo que não existia. Não quer dizer que materialmente não existia, né? Materialmente as Uhum. pessoas existem, mas ela vai afirmar uma existência. Ela vai afirmar essa existência na sua complexidade, né? Na sua diversidade de experiências. Então, as políticas afirmativas, uma metáfora para entender é que as políticas afirmativas elas colocam como se fossem suportes para que as pessoas possam trilhar um caminho que seria o caminho natural para qualquer pessoa dentro do grupo social em que ela está. Existem políticas afirmativas em várias regiões do mundo. No Brasil, a questão é a questão racial, né? O Brasil, o maior desafio do Brasil é a questão racial. Então, as políticas afirmativas cumprem essa função de tornar as coisas iguais, né? As pessoas costumam dizer Uhum. assim, porque tem cotas, então a população negra está favorecida. Porque não sei o quê, né? O que você diz para uma pessoa que fala assim, ah, não concordo? Eu tenho uma postura, Jussara, que de quem meu argumento é que eu sempre prefiro trabalhar com racistas. Eu gosto de dar aula para racista, eu gosto de falar com quem é racista, porque eu acho que não adianta, eu não preciso falar sobre racismo para quem já sabe o que é racismo, sabe? Não preciso. A pessoa que é negra, que mora no Brasil, ela não precisa de mim para contar nada para ela. Ela já sofre Ela na já pele sabe, tudo. ela tem mais dimensões, mais complexidades desse fenômeno do que eu jamais, com toda a ciência do mundo, poderia dar conta. Então, meu público, no geral, é um público racista, né? E eu não vejo isso como um demérito, porque as pessoas dizem assim, mas você vai conversar. Não, eu vou lá porque eu preciso desses desafios. Então, quando uma pessoa diz assim, é, isso vai equalizar. Aí eu pego, mostro, né, o processo histórico, falo que eu digo para a pessoa assim, vou te colocar na posição social de 95% da população negra brasileira. Qual que é a posição social de 95% da população brasileira? Negra. Né? Se você pegar lá o grupo de negros no Brasil, 95% dessa população Pobreza. é a pobreza, não tem casa própria. Uhum. Se tem um lugar onde não paga aluguel, esse lugar é um lugar que não lhe pertence, então vive com a ameaça
E Isso é também em péssimas condições, né? Não tem saneamento, Uhum. não tem saúde, não tem acesso à saúde pública, não tem acesso. Então, quer dizer que a pessoa não toma banho. Ela fica 5, 6, 7, 8 dias sem toma banho num espaço público, numa rodoviária. Vou te colocar nessa condição, Jussara. Vou te colocar na condição de não ter emprego, não ter casa própria, não ter uma roupa limpa. A gente costuma visitar as comunidades periféricas onde tem populações negras, elas sempre falam que elas recebem doação de roupa, mas elas não podem lavar porque elas não têm sabão. Elas não têm tanque, elas não têm água. A água que elas têm é para lavar o reciclável que elas recolhem nos bairros de classe média da cidade. E o reciclável, para ser vendido, tem que estar higienizado. Então a prioridade é lavar o reciclável, não é lavar a roupa. Para fazer a renda. Para fazer a renda. A renda média dessa população é R$ 3,75 por dia. Não. R$ 3,75 por dia. Quando vai comer carne, compra um hambúrguer de 75 centavos, aquele hambúrguer que a gente acha que é de papelão, corta em 4 e divide na Super família. processado. Eu vou te colocar nessa posição. Aí pergunta de novo, né? Pergunta de novo. Se as cotas. Se as cotas vão fazer você ter você ser favorecido. Exatamente. Você vai Se ficar isso no- é favorecimento. Se você vai entrar, se você com cotas conseguir roubar o lugar dos brancos no Brasil, aí tudo bem. Uhum. Se você sair desse lugar da periferia brasileira e com apenas a lei de cotas, porque eu acho que ela é uma ação afirmativa importante, mas ela é relativamente pequena. Ela Pequena. não afeta a maior parte da população ainda. Cotas para universidades. Aí tem outros Porque aqueles que chegam até o ensino, concluir o ensino médio, né, professor? Aqueles Muitos que ficam têm- pelo caminho, né? Então, cotas não dá conta ainda do nosso problema. Mas aí eu digo para a pessoa, se você nesse perfil social, que é um perfil que existe, professora, isso não é verdade, não funciona assim, eu falo, me dá a mão aqui, eu levo e te apresento. Agora, se você me der a mão e me apresentar uma pessoa negra, que saída dessa posição, com a lei de cotas, conseguiu tirar o meu lugar de privilégio por ser branca, aí eu aceito o teu argumento. Não tem. Aí não é uma questão de opinião, Jussara e Everaldo, não é uma questão de opinião. É uma questão do que é e o que não é. Cotas não altera o estatuto social da população negra brasileira. Ela coloca a população negra brasileira, pós-lei de cotas, ela chegou no nível do pobre branco. Uhum. É verdade. E o pobre branco já não é digno. Não. Então, a gente está falando de uma. Não chega a ser superior de maneira nenhuma, de ângulo nenhum. Mas eu falo com muito mais calma e educação, né? Sim. Quando eu estou dando aula para os adolescentes, para os jovens, assim. Mas eu tento sempre fazer a pessoa refletir sobre o quanto esse instrumento, uma política pública, é transformador de fato, para ela poder sustentar o argumento que ela está sustentando. Que isso vai fazer o negro roubar o lugar dela na universidade. Não vai. E se você gostou do conteúdo deste vídeo, não deixe de conferir os outros vídeos do canal, para não perder nenhum conteúdo novo. Obrigado!